E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Vene e hoje estamos comemorando a marca de 100 inscritos no nosso canal, né? A gente até já passou, já estamos em 122. E vocês sabem como que a gente comemora as coisas aqui nesse canal, né? No vídeo de hoje, cara, vai rolar pecismo, né? Muito pecismo, né? Vamos, como se diz, comemorar o pecismo no vídeo de hoje, né? Eu tenho hardwares novos aqui. Bom, a 550 Ti vocês já conhecem. Porém, essa plaquinha mãe aqui vocês não conhecem, né? Vocês conhecem a P5 KPL 1600, que é aquela que eu usava. Porém, ela tinha uma limitação, cara, que não dá pra controlar a voltagem com ela de jeito nenhum. E era bem ruim nessa parte, tipo assim, realmente é um negócio que me irritava, né? Que eu não conseguia aumentar a voltagem do jeito que eu queria. Eu só conseguia, tipo assim, clicar no mais lá e clicar no menos. E tipo assim, aumentava só 100 milivolts ou 150 milivolts. Não dava pra aumentar o negócio com força, entendeu? Não dava pra meter 1.5 volts no processador. Então, o que eu fiz? Bom, primeiramente deixa eu mostrar pra vocês qual que é a placa-mãe do nosso servidor, né? Que vocês já conhecem, tem um vídeo aí no canal. Aqui a gente tem uma G41, ali ó, MESL2. Tá sujinho, né? Tá na hora de limpar já o nosso servidor, que ele fica ligado. Nossa, tá bem sujo na verdade. Ele fica ligado aí 24 horas, então ele tá precisando de uma limpeza, né? Eu preciso arrumar um gabinete para colocar ele dentro, inclusive. Aí, cara, essa placa-mãe ela era muito boa de fazer overclock. Eu subi 4 GHz num Pentium com ela, né? Tanto que tem vídeo aqui no canal também, que vai aparecer aqui em cima. Então, eu pensei, cara, eu preciso de outra placa-mãe igual. Porém, aquela lá tem uma limitação. O FSB dela só sobe até 1333, né? Então, assim, se eu comprasse um Corte Quad, não dava pra fazer overclock naquela placa-mãe. Foi aí que eu comprei a P5 KPL, que ela ia até 1600 e tal. Só que não dá pra controlar a voltagem com ela. Aí o que eu fiz? Eu fui atrás não, cara, caiu no meu colo. Apareceu o anúncio dessa plaquinha aqui, ó. A G31 MES2C. O que é? Vocês estão vendo ali, FSB 1133 também. Mas não, ela faz overclock até 1700, até 1600. Na verdade, ela não tem limite de FSB. Você pode setar ele até 700, né? E tipo assim, 700 vezes 4 dá tipo 2400 MHz de FSB. Tipo, é bizarro, né? Então aqui, cara, e a gente consegue controlar a voltagem muito mais fácil e tal. Eu comprei esse kitzinho, cara. Veio esse coolerzão parrudo aqui. Veio esses 2 GB de RAM que tá ali, né? Da Mark Vision. E veio também um Core Duo, que eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui no PC enquanto isso. Veio um Core Duo E7400, se não me engano. É engraçado, né? Que lá a gente tem praticamente a mesma placa-mãe, só que com um chipset diferente. Lá é um G41, aqui é um G31. Teoricamente esse aqui é mais fraco, né? Mas esse aqui aparentemente, cara, a maioria das placas-mães que eu vejo que são baratas, que atingem 1600 MHz, é com chipset G31. A gente não vê muito G41 que consegue fazer isso, né? Enfim, e lá a gente tem um corte do E7600, que é o com maior clock, né? Que é 3.13, 3.16, uma coisa assim. Esse aqui é 2.8 em estoque. Porém, né, vocês me conhecem, né? Vocês sabem que o pecismo aqui, o pecismo não para, né? Tanto que o vídeo de hoje vai ser literalmente sobre isso. Não falei até agora o que vai ser o vídeo de hoje, né? O vídeo de hoje, cara, eu vou overclockar todos os meus processadores LGA 775 que eu tenho aqui em casa, né? Graças a essa nova placa-mãe a gente consegue fazer mais coisas com eles, né? Ou seja, o Celeron 420 vai ser ressuscitado. Eu vou sentar o overclock nele também. E a gente vai ver até onde a gente consegue chegar finalmente, né? A gente não conseguia controlar a voltagem na P5 KPL, com essa daqui a gente consegue. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, o Core Duo. Ai, nossa, tá só em 2. Não, vamos focar primeiro, né? Tá só em 2.2, tal, que sem gracinha, né? Mas, se a gente estressa ele... eu cheguei a 4 GB... Na verdade, eu cheguei a 4 GHz redondo, só que ele não ficou estável. Eu baixei pra 3979 e ficou, né? Então, cara, ó, a gente tá com 1500 de FSB, já a gente passou dos 333, né, que era o limite da outra placa-mãe. Então, cara, a gente conseguiu subir aqui 4 GHz nesse nosso processador Core Duo, né? E o que eu vou fazer? Para cada processador que a gente testar, eu vou fazer um teste no Cinebench, né? E a gente vai fazer um gráfico e no final do vídeo a gente vai comparar o quanto de performance a gente consegue ganhar nesses processadores, né? Uma comemoração aqui ao pecismo. Ó, eu vou até mostrar para vocês, eu vou até brincar. Ele chega quase a 700 agora, pontos. Eu acho que original... Eu tenho a foto quando ele chegou aqui que eu testei. Ó, ele quase chega a 700, cara.
Tá perfeito, tá ligado? O negócio tá rendendo... Mano, tá rendendo quase um... Pô, tem processador que é quad-core que rende isso daí, não tem? Eu não lembro exatamente qual que é, mas eu sei que tem uns aqui que eu já vi. Vamos ver aqui nas referências, peraí. Ó, em relação a um E8500, que é um Core 2 Dual também, a gente também tá bem, né? Em relação a uma APU, cara, ó, essa APU aqui, ela é 4 núcleos, ó, a gente tá praticamente chegando no desempenho dela, né? Vamos ver em relação... Cadê um processador mais antigo? Eu só tenho um processador forte aqui, cara, vai se fuder, porra, eu quero um processador velho. Não vai ter nenhum bom aqui. Enfim, vocês entenderam, né? A gente tá com bastante desempenho aqui graças aos 4 GHz. E a gente vai fazer isso com todos os processadores. Nossa, que merda, meu celular simplesmente desfocou agora. E vamos fazer então os testes no Cinebench aqui. E eu já volto para vocês verem o quanto que a gente conseguiu aqui no Core 2 Duo. Que vai ser o primeiro, né? Ele já vem instalado ali. Então a gente já testa ele. Beleza, galera? Os testes com o primeiro processador aqui finalizaram, né? Que é o Core 2 Duo E7400. A gente conseguiu 147 pontos em estoque, né? E com o overclock a gente conseguiu 203, né? Foi um bom ganho aqui. Calma aí, eu tenho que marcar aqui pra gente poder ver o single core também. Single core também a gente teve um bom aumento, ó, de 78 para 107. Então assim, cara, a gente tá com um processador bem melhor. Deu aproximadamente aí 38% de performance a mais. Cara, 40% a mais de performance simplesmente overclockando, tá ligado? Isso que é o bom do overclock, cara. Você tem performance de graça, né? Cara, tipo assim, se um jogo tá rodando a 100 FPS, ele estaria rodando a 138 graças a esse overclock. Assim, eu tô jogando assim uma estimativa, mas seria mais ou menos isso, cara. Então, tipo assim, o bagulho foi muito bom. Bem, galera, então estamos aqui com os outros participantes do nosso super vídeo de overclock aqui, né? O famoso Celeron 420, né? Aqui nesse espaço era para ter um Celeron E3200 que eu vou ter que tirar da P5 KPL para colocar lá, né? Já vocês estão vendo que eu já até tirei o cooler. Então a gente vai fazer overclock no Celeron Dual Core também para a gente testar, né? Aqui a gente tem o Pentium E5400 que ele foi parte aí do canal por um bom tempo. Nos vídeos do PC da caixa, né, que eu usava ele em 3.6, eu cheguei a pegar 3.7 nele, só que ele não ficou estável e já não compensava mais. Até porque a gente não ganhava performance praticamente, né. Aqui, esse coitado todo sujinho aqui, ó, esse é o E5800, esse aqui foi o Pentium que chegou a 4 GHz, e eu tô crente que ali a gente chega a 4 GHz também. Tanto que ele tem um multiplicador bem alto, né, que ele tem 3.2 original, não dá nem pra ver, na verdade, tá bem em cima o negócio aqui. Ele tem 3.2 GHz original, né? Com 200 de frontside buzz, então, tipo assim, acho que o multiplicador dele é tipo 16,5, um negócio assim, um negócio altíssimo, né? Então a gente nem precisa aumentar muito o FSB da placa-mãe para poder chegar a 4 GHz nele. Aqui a gente tem um Core 2 Quad Q8400, que eu ainda vou soltar um vídeo sobre ele, porque o meu PC, novo PC velho, ele chegou a ser... não, vocês acho que vocês já até viram, né? Que o Q8400 ele veio, eu instalei ele na P5 KPL no vídeo que eu fiz dela, e vai estar aparecendo aqui em cima. Ele já veio com ela, né? E tanto que eu fiz overclock nele, ele estava em 3.2, ele é 2.66 originalmente, mas a P5 KPL a gente tinha uma limitação de 400 MHz, né? De FSB. Aqui não, aqui a gente pode chegar até 700, então eu acho que eu consigo subir mais ainda, sovar esse coitado aqui mesmo, fazer ele ferver aí, né? E por último, o nosso Xeon X5460, que também vocês ainda não viram, mas vocês vão ver, porque eu vou fazer um vídeo comparando esses dois bonitos aqui, né? O Q8400 e o X5460. Esse aqui, cara, esse aqui é 3.16 original, 12 MB de cache, 1133 também, ele é LGA 771, né? Vocês estão vendo ali que tem o adesivinho, né? Eu não sei se essa placa-mãe suporta ele, né? Porque ele é LGA 771, teoricamente ela não suportaria. Mas 90% das vezes funciona normal, ele só fica zoado lá, que ele não sabe que processador que é. Mas fora isso aí, cara, não tem problema nenhum. Às vezes até tem já ali, funciona, né? Enfim, vamos overclockar todos esses caras aqui. E é lógico que o primeiro que a gente vai começar vai ser ele, né? O famoso, né? O Celeron 420. Porra, eu tô quase não tirando essa pasta térmica que tá aqui em cima. Mentira, eu não vou fazer isso. Mas do processador ali eu vou guardar a pasta térmica, porque aí eu quero botar ele aí de novo, né? Provavelmente porque eu acho que eu vou manter o Dual Core aí, porque eu queria um PC com Dual Core já faz muito tempo, né? Dual Core 775. Então,
Bora desencaixar aqui ele do socket com muito cuidado pra gente não lambuzar toda a mão de pasta térmica, que é um negócio meio difícil de sair, por incrível que pareça. Puta merda, onde eu vou colocar isso aqui, cara? Ó, tá ele aí, cheio de pasta térmica em cima ainda, né? Tá parecendo um bolo. Enfim, vamos então instalar os outros processadores, vamos overclockar e eu volto com vocês com os resultados. Beleza, galera, o limite que a gente chegou aqui no nosso Celeron 420 foi 3 GHz, né, como vocês podem ver aqui. Na verdade é 2988, né, porque 3 GHz em si ele ficou um pouco instável. E eu tentei subir para 3.2, ele quase deu boot, mas daí na hora de carregar os dispositivos lá, os HDs, ele não carrega, né. Até porque a nossa memória aqui já está em 1000 MHz e mais do que isso aparentemente ela não gosta. Um dos problemas dessa placa-mãe, dá para controlar tudo de processador, mas de memória não dá, né? Porque seria só eu trocar os timings aqui que estaria numa boa, né? Mas infelizmente não dá, então ficou por isso mesmo, né? Então chegamos a 3 GHz e dá para ver também que o processador não gostou muito além disso, então realmente o nosso limite aqui é 3 GHz, né? E como vocês podem ver, a gente dobrou a performance do nosso Celeron 420. Se não me engano, a última vez que eu testei ele assim, eu consegui, ao invés de 50, eu consegui acho que 43 pontos, não lembro. Que eu cheguei a 2.4, né? 3 GHz a gente conseguiu 50, né? É praticamente 100% de performance. Então assim, cara, overclockar, cara, é um negócio muito bom, né? Puta merda, ó, conseguimos 100% de performance em cima do nosso Celeron 420. E bora pro próximo, né? Agora a gente vai pro Celeron Dual Core. E vamos ver aí se ele empurra bastante, empurra bem aí também, que a gente consegue chegar nos 3 e alguma coisa com ele, ou se, infelizmente, aí a gente tem um limite igual a gente tem aqui. Bem, galera, estamos aí com o Celeron E3300 instalado, né? Eu falei que ia ser um E3200, né? Porque eu tenho tanto um E3200 quanto um E3300, mas o 3300 estava mais fácil, porque ele não tinha pasta térmica nem nada colocado, não tinha cooler, só tava na placa-mãe. Aí eu tirei e coloquei aqui. E ele, a frequência base dele é 2.5 GHz, né? Eu já fiz um teste aqui no CPU-Z, deu uma pontuação bacaninha. Só que a gente vai fazer o teste agora aqui no Cinebench, deixar ele rodando aí. E também, deixa eu ver, eu acho que aqui a gente consegue ver até a temperatura dele aqui no MSI Afterburner, que daí eu já vou ficar de olho. Olha lá, tá, um núcleo tá 42, outro tá 31, mas no geral o processador nivela por 42 graus, né? O que é estranho, deveria estar um pouquinho mais frio em idle, né? Não sei se eu apertei de tudo ali os parafusos e tal. Porém, nada que a gente não veja disso depois, né? Enfim, eu vou marcar aqui para ele rodar os benchmarks e a gente já vai ter uma ideia da performance em estoque dele. Beleza, galera, tô aqui na tela do Cinebench pra gente poder conversar sobre o resultado dos nossos testes, né? Eu tava gravando takezinho por takezinho, só que eu falei, cara, é mais fácil eu mostrar tudo de uma vez. Bom, vocês viram aí até o Celeron E3300, que a gente teve um bump de 109 para 138, depois eu vou mostrar pra vocês quanto que é isso em porcentagem e também uma estimativa de quanto seria isso em jogos, né? Bom, depois do Celeron E3300, eu testei o Pentium E5400, né? Eu mostrei pra vocês que eu tinha um E5800. Só que, há uns vídeos atrás, lá na época do PC da caixa, eu comprei ele e ele não subia a clock, ele só ficava em 2.2, né? Por algum motivo ele não chegava em 3.2 GHz, ele só ficava em 2.2. E aconteceu de novo nessa placa-mãe também. Aí eu falei, cara, não vou nem perder meu tempo, vou colocar logo o E5400 aqui, que daí eu testo ele, e enfim, né? Vocês podem ver que o E5400, como ele tem 1 MB a mais de cache, já deu uma boa diferença aqui pro Celeron Dual Core, apesar que, né, ele também tem mais clock, porém, enfim, é uma vantagem, assim, de quase 30% em estoque, né? Ele, na verdade, chegou a quase no desempenho do Celeron overclockado, né? O Celeron, sim, você consegue overclockar ele, só que ele não tem tanto ganho, justamente por ele não ter tanto cache, né? Tipo assim, não é tão escalonável igual os outros. Porém, overclockadão, a gente conseguiu chegar em 3.8 GHz no nosso E5400, quase 4, né? Quase 4 GHz. A gente chegou em 181 pontos, cara. Tipo assim, de 130 para 180, vocês podem ver que o negócio cresceu, subiu umas boas posições aqui, né? A gente também pode analisar o single core, calma lá, deixa eu marcar aqui para poder aparecer o single core.
Olha só que bacana. No Celeron a gente não analisou o single core dele, né? Apesar que eu acho que eu não fiz o teste com ele overclockadão, cara. Olha só que coisa. Ah não, fiz sim. Ó, o Celeron em single core de 61 ele foi para 79. E o Pentium de 72 ele foi para 97. Também foi um puta de um aumento bom, né? Ganhamos bastante single core aí. Enfim, vamos voltar para cá para todos os núcleos, né? O próximo que eu testei, cara, foi o Core 2 Quad Q8400, que vocês podem ver que ele tá dominando o negócio aqui, né? Ele tá praticamente no topo, mesmo em estoque, mesmo tendo um clock tão baixo como 2.68, né? Porém, se a gente for analisar, o single core, ele tá aqui, ó. Ele tá junto com os Pentiums. Porque, né, o clock dele é baixo, ele tem mais cache, ele tem 2 megas de cache por núcleo, né? Aliás, a cada 2 núcleos, acho, ou é por núcleo, não lembro. Mas é o mesmo aqui do Pentium Dual Core, praticamente, o mesmo clock, né? Então vocês podem ver que a pontuação é a mesma, porque é praticamente o mesmo single core, né? Esse Core 2 Quad Q8400, ele nada mais é do que 2 dies de Pentiums dentro de um único chip. Pra quem não sabe, o Core 2 Quad também, do mesmo jeito que o Pentium D era assim, o Core 2 Quad ele é 2 dies, mas dessa vez funciona melhor do que no Pentium D, né? Que o Pentium D ele teve bastante problema e tal, enfim, esquentava pra cacete, enfim, né? Porém, a gente overclockou ele pra 3.3, mais do que isso o PC começou a não dar boot, dava tela azul e não dá, mano, não conseguia fazer bootar nem, não tinha Cristo que fazia esse negócio da boot. Aí eu abaixei pra 3.3 e ficou por aí, né? De 270 a gente foi pra 320, foi um aumento bacaninha, até porque a gente já tá no topo das paradas aqui, né? E no single core, cara, ele também deu uma boa ganhada, ó. Vocês podem ver que ele foi lá pra cima também, ele foi de 72 foi pra 88. Porém, né, como ele não subiu tanto o clock assim, o Pentium, que é praticamente o mesmo die, foi lá pra cima, né? O Pentium tá, tipo assim, o Pentium tá 2 posições acima do nosso Core 2 Quad. E o penúltimo processador que eu testei foi o nosso Xeon X5460, que vocês estão vendo que ele já estourou todo mundo aqui. Cara, ele teve mais performance que o Core 2 Quad overclockado, pra vocês terem uma ideia, tendo menos clock. Porém, qual que é a diferença do Xeon? O Xeon, ele é 6 núcleos a cada chip diezinho que eu expliquei pra vocês. A cada um, eu acho que ele é 6 megas. Ou será que ele é... Não, é 6 megas, ao invés de 2. Então, tipo assim, cara, ele tem muito mais cache. O cache ajuda bastante, porque esse cache do 775 é cache L2, não é cache L3, como a gente tá acostumado. Então, assim, vocês estão vendo que o negócio deu uma crescida aqui. E no single core também ele tá bem, ó. Ele ficou aqui, ó, perto do Pentium que tava... Mano, o Pentium tava quase 4 GHz e ele não ficou muito longe. Por que eu não tenho o teste dele overclockado aqui? Cara, basicamente porque a minha placa-mãe eu vi que ela ia fritar se eu continuasse com o overclock. Eu tentei botar ele, primeiro que quando ele ligou já estava em 80 graus, então não dava para continuar usando. E quando eu fazia o teste ele subia para 100 graus praticamente e a placa-mãe começava a dar coil whine. Então assim, não é um negócio que é bacana você ficar usando a placa-mãe com coil whine. Então assim, com medo, com o cagaço, com o na mão, né? Eu fui lá e falei, não, deixa quieto, vamos testar só em estoque. E só em estoque a gente já percebe que ele foi o primeiro, né? Então se eu overclockasse ele, obviamente ele teria um desempenho absurdamente maior do que os outros aqui, né? Ok, ele é quad-core, então tipo assim, ele e o Core 2 Quad nada mais é do que a obrigação deles estarem no topo das paradas, né? Porém, depois que eu terminei de gravar aquela intro, eu comprei para um futuro projeto aí do canal que vocês vão ver, um Core 2 Duo E8400. Né? Que nada mais é do que o Core 2 Duo topo de linha, né? O 7400 ele era um intermediário ali, né? Você tinha o Celeron, o Pentium, o Core 2 Duo da série 7000 e o Core 2 Duo da série 8000. Vocês lembram que eu falei pra vocês que o Xeon tinha 2 dies de 6 megas de cache? Então, esses dies é do Core 2 Duo E8400. Basicamente a gente tem 2 Core 2 Duos dentro do Xeon, né? Com o cache que ele... né? Um cache bem maior, porque... O E7400 acho que é 3 megas, esse aqui é 6, então é o dobro do cache. E vocês estão vendo que em estoque ele deu praticamente o desempenho... Praticamente não, né? Ficou longe aqui, né? Mas assim, dos dual cores, ele foi o cara que ficou lá em cima, né? Ele tem 3 GHz em estoque. Eu consegui subir ele para 3.9. Na verdade dá para subir um pouquinho mais, é que tipo assim, eu usei também como uma base
a voltagem não passar de 1.4 volts lá na BIOS, porque acima disso eu já tenho medo de começar a derreter minha placa-mãe, a dar merda, entendeu? Então eu achei melhor não fazer. Porém, eu não preciso nem falar, né, que o negócio aqui é, assim, dos dual cores, ele é o que tá lá em cima. Vocês estão vendo que ele ficou até mais do que o E7400 que tava em 4 GHz. Eu acho que se eu subir 4 GHz aqui, a gente consegue tirar mais um pelinho aqui, cara. Deve chegar nos 220 ali, mais ou menos. Porém, em single core, cara, ele foi o que botou todo mundo pra mamar, né? Tirando o E7400 também, que tava em 4 GHz. Então, tipo assim, os dois Core 2 Duos, cara, de single core, eles estão fodas, porque eles estão com o clock alto e eles têm um cache considerável, né? Isso aí, cara, pra retro games é maravilhoso, porque os jogos antigos eles não sabem usar mais do que... Mano, eles sabem usar um núcleo, Malemar sabe usar dois. Então, assim, você ter um single core bom igual aqui, tá ótimo. Tipo assim, você não tem o que reclamar quando você vai jogar um jogo antigo com esse tipo de desempenho em single core, né? Bom, enfim, vamos então aqui é foda, né? Eu fiz aqui essa tabelinha, essa planilhazinha, pra gente poder calcular aqui, ver, né? Enfim, como vocês podem ver, a gente começou pelo nosso E7400. Na verdade, esse aqui deveria estar aqui embaixo, né? Vamos lá, vamos na ordem que a gente fez. Bom, o nosso E7400, né, como vocês podem ver, a gente tem a pontuação aqui, foi 38% a mais de performance, e aqui eu dei um exemplo, né? Por exemplo, se o jogo estiver rodando em 50 FPS em estoque, com o overclock ele vai rodar 69, né? É proporcional, é claro, 50 mais 38%, tá 69, nice, 69. Enfim, a gente conseguiu aqui um bom bump de desempenho, né? Eu acho que é bacana, cara. Se você tem um jogo que não tá rodando a 60 FPS, você overclock ele começa a rodar a 60 FPS, é um ganha-ganha pra mim, né? Pra mim é ótimo isso. O nosso Celeron 420, cara, o negócio aqui ferveu, como vocês podem ver, ó, de 26 ele foi pra 50. Ok, 50 é uma bosta, como a gente pode ver aqui, é uma bosta. Porém, cara, é 92% a mais de performance, praticamente eu dobrei a performance do processador. Mano, o overclock dobrou a performance. Ok, o Celeron 420 ele tem um clock muito baixo em estoque, porém, de qualquer jeito, cara, ele era vendido assim. Se você tem a placa-mãe travada, você só consegue usar ele assim. Só que como a gente pode overclockar, a gente conseguiu usar em 3 GHz. E cara, aqui eu dei um exemplo diferente. Por que aqui o jogo está rodando a 30 FPS? Porque como ele é um single core, ele vai estar rodando em menos FPS que os outros. Mas assim, ó, de 30 FPS ele iria para 58. Lembrando que isso aqui, galera, é uma estimativa assim, um mundo perfeito, em que não tem nenhuma interferência, em que o teu driver da placa de vídeo não está puxando o processador, em que teu sistema não está rodando no fundo. Enfim, vocês entenderam, né? Porém, cara, de 30 para 58 eu acho que é um aumento do caralho, né? Vamos falar a verdade, o aumento é muito bom. Enfim, vamos pro próximo aqui. O Celeron E3300 não é 27% ali, né? Foi bom também, 30% de performance a gente não pode reclamar. E se o jogo estiver rodando a 50, ele vai para 63. Cara, eu usei esse Celeron, o primeiro PC, meu PC da minha infância foi com esse Celeron aí. E, cara, nossa, eu tinha muita dificuldade em rodar alguns jogos. Se eu soubesse que dava pra overclockar ele assim, cara, eu teria me ajudado bastante na época, né? Enfim, fazer o que, né? Agora já passou, hoje em dia eu posso overclockar ele. Eu tenho esse processador desde 2010, quando ele era novo, então, tipo assim, eu tirei ele da aposentadoria 15 anos depois pra sentar borrachada nele, né? E aqui a gente tem o Pentium E5400, né, que teve 31% a mais de performance, que também é um negócio muito bom. De 50 FPS ele iria para 66. Assim, a gente praticamente não saiu muito da casa dos 30, a não ser aqui que a gente chegou em 40 e aqui que a gente chegou a quase 100% de performance a mais. Mas a gente não saiu muito dos 30, como vocês podem ver, né? Tirando o quad aqui que eu já vou chegar nele. Bom, né? 66 FPS, então tipo assim, qualquer um desses aqui, se a gente overclockasse, a gente conseguiria um frame rate melhor. Aqui até sobraria, né? Daria pra travar aqui em 60, que a gente teria uma performancezinha sobrando. Por que o quad teve só 18%? Mas aqui, cara, eu acho que eu cometi um erro. Isso aqui deveria ser maior, porque, por exemplo, o quad ele já não rodaria tal jogo em 50 FPS, ele estaria rodando já em 60. Porque ele é mais potente, né? Mesmo tendo um clock baixo, ele é mais potente. Ele só tem 4 núcleos, né? Óbvio, se for um jogo antigo, talvez isso não se aplique. Porém, a gente tá falando do mundo ideal aqui, como eu já expliquei. De 50 a gente foi para 59, né? Assim, é um ganho modesto,
Porém, a gente tem que considerar que a gente já estaria rodando em 60 praticamente. Então de 60 a gente iria para uns 72 ali, vai, vamos jogar um número assim. 18% a mais de performance, né, porque a gente não conseguiu subir muito os clocks, porque aqui a gente praticamente tem dois processadores dentro de um chip só, então aquecimento e energia são dois fatores que a gente tem que levar em consideração. E a gente tem o E8400 aqui, que também foi 30%, né, que se o jogo estivesse rodando em 50, ele estaria rodando em 60, ele iria para 65, né. Porém, cara, se a gente levar em consideração isso aqui, ó, em estoque, ele já é o mais rápido, então ele já estaria rodando perto de uns 60 também. Então a gente pode jogar aqui que ele iria para uns 75. Assim, né? Mais ou menos. Então, galera, esse foi o teste, né, aqui pelo Cinebench. Pelo CPU-Z a gente teve números diferentes, né? Não tem aquele chart que eu fiz aqui, porque eu fiz essa planilha do CPU-Z agora há pouco. Mas a gente consegue exemplificar bem. Bom, vamos fazer o seguinte então. Ó, vamos aí. Joga uns 50 aqui, que daí a gente soma. Olha só, o Core 2 Duo, no CPU-Z a gente teve 33% de performance. Então a gente joga 33%, ó, iria para 66%. É a mesma coisa mais ou menos que deu lá no outro, né? Acho que ali deu na verdade 39%, não foi? 38%. Enfim, também é um aumento muito bacana. Aliás, eu tô falando errado, né? Eu tô falando do E8400. De novo aqui eu inverti a ordem, cara. Pera aí, esquece tudo que eu falei. Vamos fazer de novo, né? Vamos começar pelo E7400, que foi o primeiro processador que a gente testou, né? A gente teve 45% aqui, a gente teve mais ganho ainda. Então aqui, ó, de 50, ele iria para 72. Puta merda. É porque o CPU-Z também ele usa outro algoritmo para poder calcular performance, enfim. Detalhes, né? Só que, mano, o ganho aqui foi bacana, né? Quase 50%. O Celeron 420 não tá aqui porque eu esqueci de fazer o teste dele em estoque, então, né, vou ficar devendo essa pra vocês, só que a gente já sabe que dá 100% a mais de performance. E muito provavelmente no CPU-Z também deu. Eu só realmente não tirei o print lá do CPU-Z e não salvei, infelizmente, né. Então vamos para o Celeron aqui, cara. O Celeron também teve 50% a mais de performance, então se é 50 mais 50% vai dar 75. Então aqui, cara, mais um aumento muito bom de performance, caso a gente estivesse jogando em um jogo em um mundo ideal, como eu já expliquei. Vamos lá, Pentium 5400, cara, 40% a mais, então é 50 mais 40%. Setentinha, tá bom, o aumento não foi tão expressivo assim, porém já é um... Puta merda, né? A gente já conseguiu mais pontuação, então a gente já estaria rodando melhor que aqui, né? O quad, vocês estão vendo que, ai, nossa, só 23%, que merda, não sei o que, né? Tipo assim, você disse 50, o jogo estaria rodando a 61,5. Porém, cara, 1.100 pontos, nenhum outro processador chegou em 1.100 pontos. Então assim, o jogo que ele não conseguiria sair muito dos 60 FPS, seria um jogo que nos outros rodaria a 30, né? Vamos jogar ali, um mundo ideal novamente, né? Porque se é 4 núcleos, os outros são 2, então a gente corta a performance pela metade. Enfim, agora aqui no nosso Core 2 Duo fodelzão aqui, o Core 2 Duo topo de linha. Eu acho que eu acabei de... Eu já até fiz a conta dele, mas vamos fazer de novo. Vamos fingir que a gente tá vendo a primeira vez. De 50 a gente iria pra 66. Sim, cara, LG A765 hoje em dia, se você quiser usar, eu recomendo muito você fazer overclock. Porque assim, eu não preciso nem falar aqui que os ganhos são expressivos, né? Pô, o Celeron 420, tá bom que o Celeron 420 é um caso à parte. Só que, porra, mano, 100% de performance é o dobro. Eu dobrei a performance do Celeron 420. Ok, ele era uma bosta, agora ele é uma meia bosta, mas, tipo assim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, cara, tipo assim, se você quer usar LGA 775 hoje em dia, overclock. Overclock sem medo. Ai, mas não vai queimar meu processador. Pô, vai queimar se você for burro, se você botar muita voltagem. Só que assim, cara, faz igual eu fiz. Chega ali no máximo a 1.4 e vai subindo até você ver que o processador começa a pipocar e o Windows começa a ficar louco e começa a bugar as coisas e o jogo começa a crashar. Enfim, overclock não tem, tipo assim, não tem mistério, cara. Você vai fazendo até você achar que o negócio começou a ficar estranho. Ficou estranho? Volta um número. Ah, ficou estranho ainda? Volta uns 2. Aí, cara, se o negócio ficar estável, você tem mais performance. A gente conseguiu quase 50% de performance ali. Então, cara, overclock é um negócio que é muito bom. Faça no seu 775. Ai, mas vai te diminuir a vida útil do processador. Cara, esse hardware já tá fazendo hora extra. Vamos falar a verdade. O negócio foi lançado em, sei lá, esse socket foi lançado em 2007. Porra, faz 18 anos atrás, cara. Esse negócio já tá fazendo hora extra. Se você quer preservar, pra deixar o negócio, se você quiser usar
tipo assim, o hardware hoje em dia, se você quiser preservar, aí é uma coisa. Aí você vai lá, você usa ele em estoque, você cuida dele pra ele não esquentar, enfim, porque você tá querendo fazer uma coleção, não sei, vai saber. Só que, cara, se você quer usar ele só igual eu, que você quer montar um projeto mais antigo, overclock. Cara, é só overclockar. É só overclockar. Não tem nada demais. É só você aumentar o BCLK, o negócio overclocka. Cara, 775 e primeira geração são os melhores pra você fazer isso, porque eles são desbloqueados, né? A partir da segunda geração já começou, que você tem que ter chipset não sei do que, tem que ser um processador lá que é feito, forjado na forja da China, e que não sei o que ele é temperado com ouro, que não sei, enfim, vocês entenderam, né? A Intel começou com muita baianada depois, então, cara, é muito mais fácil só você pegar um 775 e overclockar, ou um primeira geração overclockar, porque primeira geração também tem um ganho expressivo pra caramba. Eu pretendo fazer um dia um vídeo de primeira geração, sentando overclock em todo mundo, igual a gente fez aqui. Mas então, galera, esse foi o especial aí de 100 inscritos do canal, né? Muito pesismo, muito overclock, muitos números, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer esse tipo de vídeo com bastante números, além dos vídeos que a gente faz meio de, né, na hora ali, igual os vídeos do Celeron 420 foram. Então, galera, eu vejo vocês na próxima. Espero que vocês tenham gostado desse papo pesista aqui, desses overclocks, dessas coisas que a gente fez no vídeo de hoje. Então eu vejo vocês no próximo vídeo aí que a gente vai fazer. Eu vou montar um projetinho LGA 775 aqui pro canal, pra gente poder rodar uns retro games nele. E eu vou dar já um spoiler, vai ser esse Core 2 Duo E8400 aí. Porque, cara, todo mundo monta LGA 775 com o Xeon 771. Eu não quero ser todo mundo, eu quero montar com Dual Core pra rodar realmente jogos antigos, né? Os caras montam LGA 775 pra rodar Cyberpunk. Porra, não dá, né? Tem que montar 775 pra você rodar jogos que eram jogados no 775. Enfim, vejo vocês na próxima aí. Valeu, falou, obrigado a todos que se inscreveram. O canal tá crescendo, graças a Deus. E eu vou dar bastante atenção pra esse canal aqui, cara, porque é um negócio que eu gosto de fazer. E se tem gente vendo, tem eu pra fazer, né? Então, galera, vejo vocês na próxima. Valeu, falou.